Resumo Futebol Brasil, encerrada a 24ª rodada do Brasileirão. E agora temos um novo líder, o Fortaleza, que abriu 48 pontos. O segundo colocado é o Botafogo com 47 e o Palmeiras é o terceiro com 44, fechando o G4. Flamengo com 44, a mesma pontuação do Palmeiras, é o quarto colocado, fica atrás apenas no saldo de gols. E relembrando aí, o Fortaleza e o Flamengo, ambos os times têm um jogo a menos do que Botafogo e Palmeiras. O Fortaleza, agora no encerramento da 24ª rodada, tem 10 jogos invictos sem perder. Sua última derrota foi na 13ª rodada, quando perdeu para o Vasco fora de casa por 2-0. Daí por diante não sabe mais o que é perder. Venceu o Fluminense por 1-0, venceu o Flamengo por 2-1, venceu o Vitória por 3-1, venceu o Atlético Goianiense por 3-1, empatou com o Criciúma em 1-1, venceu o São Paulo por 1-0, venceu o Cruzeiro por 2-1, venceu o Criciúma por 1-0, venceu o Bragantino por 2-1 e por fim, encerrando a 24ª rodada, venceu o Corinthians por 1-0. O próximo confronto do Fortaleza será uma briga direta pela liderança do campeonato contra o Botafogo, sábado dia 31/8 às 21 horas. Já o Corinthians ainda luta para sair da zona de rebaixamento. Com 22 pontos, é o 18º colocado. O Corinthians joga em casa contra o Flamengo no domingo, dia 1/9, às 16 horas. E mais uma informação sobre Fortaleza e Corinthians se enfrentam no dia 17 de setembro, às 21h30, na Arena Castelão, pelo jogo de ida pela Sul-Americana. O jogo de volta está para o dia 24, uma terça-feira, às 21h30, na Arena do Corinthians. O Atlético Goianiense venceu a equipe do Juventude por 2-1. É a sua segunda vitória consecutiva. O Atlético está fazendo de tudo para sair dessa situação. O Atlético é o último colocado na tabela de classificação com 18 pontos. Já o Juventude é o 12º colocado com 28 pontos. O próximo jogo do Atlético será sábado, dia 31/8, às 21 horas, contra o Cruzeiro. Já o Juventude enfrenta o Internacional domingo, dia 1/9, às 18h30. Palmeiras e Cuiabá. O Palmeiras venceu o Cuiabá por 5-0. O Palmeiras é o terceiro colocado com 44 pontos. Já a equipe do Cuiabá continua na zona de rebaixamento, é o 19º com 18 pontos. O próximo desafio do Palmeiras será domingo, dia 1/9, às 18h30, contra o Atlético Paranaense. Já o time do Cuiabá joga em casa contra o Criciúma, sábado, dia 31/8, às 18h30, em casa. Atlético Mineiro e Fluminense. O Fluminense venceu o Atlético por 2-0, jogando fora de casa. Com esse resultado, o Fluminense fica 2 pontos fora da zona de rebaixamento. É o 16º colocado. Já o Atlético Mineiro perdeu uma posição, agora é o 9º colocado com 30 pontos. O Atlético Mineiro enfrenta o Grêmio no domingo, dia 1/9, às 11 horas da manhã. Já a equipe do Fluminense enfrenta o São Paulo no domingo, dia 1/9, às 18h30, em casa. Bahia e Botafogo ficaram no 0-0. Com esse resultado, as duas equipes perderam posições. O Bahia é o 6º colocado com 39 pontos. Já o Botafogo caiu para a 2ª colocação com 47 pontos. O próximo jogo do Bahia será domingo, dia 1/9, às 18h30, enfrentando a equipe do Bragantino. Já o Botafogo, uma briga direta pela liderança do campeonato, onde, jogando em casa, enfrenta o líder, Fortaleza, no sábado, dia 31/8, às 21 horas. Criciúma e Grêmio. O Grêmio venceu o Criciúma por 1-0. Com esse resultado, o Grêmio subiu para a 13ª posição, com 27 pontos.
Já o Criciúma caiu para 15º com 25 pontos. O próximo jogo do Criciúma será contra o Bragantino na quarta-feira, dia 28, às 19h30. Esse jogo vai ser para repor tabela, um jogo válido pela 19ª rodada. No domingo, dia 1/9, Criciúma, fora de casa, enfrenta o Cuiabá às 18h30. A equipe do Grêmio, no domingo, dia 1/9, às 11h da manhã, enfrenta o Atlético Mineiro. São Paulo e Vitória. O São Paulo venceu o Vitória por 2-1. Com esse resultado, o São Paulo subiu para a 5ª posição com 41 pontos. Já o Vitória caiu, está na zona de rebaixamento, é o 17º com 22 pontos. O próximo jogo do São Paulo será fora de casa contra o Fluminense, no domingo, dia 1/9, às 18h30. Já a equipe do Vitória, jogando em casa, enfrenta o Vasco da Gama, no domingo, dia 1/9, às 18h30. Internacional e Cruzeiro. O Internacional venceu o Cruzeiro por 1-0. Com esse resultado, o Internacional subiu para a 11ª posição e está com 28 pontos. Já o Cruzeiro permaneceu na 7ª posição com 37 pontos. O Internacional volta a enfrentar o Cruzeiro, fora de casa. Quarta-feira, dia 28, às 19h30, jogo válido pela 5ª rodada do campeonato. E pela 25ª rodada, no domingo, dia 1/9, às 18h30, fora de casa, enfrenta o Juventude. O Cruzeiro joga essa partida atrasada contra o Internacional e no domingo, dia 1/9, às 11h da manhã, enfrenta o Atlético Goianiense pela 15ª rodada. Flamengo e Bragantino. O Flamengo venceu o Bragantino por 2-1. Com esse resultado, o Flamengo permanece na 4ª posição com 44 pontos. Já a equipe do Bragantino caiu para 14º com 27 pontos. A próxima partida do Flamengo será fora de casa contra o Corinthians, domingo, dia 1/9, às 16h. O Bragantino joga fora de casa na quarta-feira, dia 28/8, às 19h30, jogo válido pela 19ª rodada contra o Criciúma. E no domingo, dia 1/9, às 18h30, em casa, enfrenta a equipe do Bahia, jogo válido pela 15ª rodada. E fechando a 24ª rodada, Vasco da Gama e Atlético Paranaense. O Vasco venceu por 2-1. Com esse resultado, o Vasco subiu para a 8ª posição com 31 pontos. Já o Atlético Paranaense caiu para a 10ª posição com 29 pontos. A próxima partida do Vasco será contra o Vitória, domingo, dia 1/9, às 18h30. Já o Atlético Paranaense, domingo, dia 1/9, às 18h30, enfrenta a equipe do Palmeiras. Esse foi o resumo com os resultados da 24ª rodada e os próximos jogos válidos pela 25ª rodada. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. Valeu!